Fala galera, aqui é Jonathan Maciel, sou especialista em vendas online, sou o proprietário da Criativa Soluções Web e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a criação de presença online para empresas, tá bom? Então pega um lápis e papel, qualquer dúvida aí é só chamar. Então o que acontece? Hoje eu pude perceber, conversando com vários empresários, que as empresas estão perdendo vendas todos os dias. Mas se a gente for pensar, por que será que isso está acontecendo, né? Eles relataram que os clientes estão começando a ficar desinteressados pela marca, pelo produto, pelo atendimento, pelo serviço. Relatam também que novas empresas surgem todos os dias e eu percebo que boa parte dessas empresas não tem presença online nos meios digitais. E o pior de tudo, além de eles não terem essa presença online, eles não criam novidades, nem produtos, nem serviços, nem ofertas, não criam nada, entendeu? E o que me chamou a atenção para criar justamente essa pauta para vocês entenderem a realidade do mercado é justamente porque a gente fala com o empresário e o empresário percebe que tudo isso está acontecendo e ele não faz nada. Então o que acontece? Ele percebe que empresas mais novas ganham mercado mais rápido, com mais velocidade do que eles. Seus antigos clientes estão abandonando a sua empresa, principalmente por conta dessa criação de novas ofertas, de novas propostas, por falta da interação da empresa com os seus seguidores. Isso é um fato extremamente interessante também. E por causa de falta de investimento em novas mídias digitais, o empresário tradicionalista ele acaba tendo esse tipo de problema. E, por exemplo, né, pra você ter uma noção, coisas simples como curta, compartilhe e ganhe X% de desconto. Quem nunca viu isso acontecer? Eu já vi diversas vezes. Existe uma grande interação, aumento das vendas e tudo porque a pessoa só botou um curto, compartilhe e você vai ganhar tantos por cento de desconto caso você queira comprar esse produto XYZ. Coisas novas que estão surgindo, que já não deixam de ser antigas, né, que é o Clube VIP, o Clube de 500 VIP, o Clube de benefícios, né? Hoje existem diversas empresas, por exemplo, na área da alimentação, que tem o clube do whisky. O cara tá lá, compra aquele whisky, fica lá guardado e ele não precisa estar gastando dinheiro comprando novos produtos. Ele já tem o whiskyzinho dele lá, então quando acabar o whisky, como ele faz parte do clube do whisky, ele tem acesso a um certo desconto na compra de algum petisco, alguma coisa do tipo, entendeu? Super oferta para novos seguidores, isso é extremamente legal também. As empresas existem hoje, empresas que criam e-books, que criam mini treinamentos, justamente dando recursos novos para que os compradores dos seus produtos eles possam manter um bom relacionamento com a empresa. Como, por exemplo, o e-book sobre como fazer com que seu instrumento musical tenha uma vida útil melhor. Ou seja, aqui é para a empresa que trabalha com instrumentos musicais. O cliente ele só sabe comprar, mas ele não sabe manter. Né? Eu tenho meu violão desde 1997 e mantenho ele porque fui procurar saber informações com quem consertava na época, né? Como fazia para manter o brilho do violão, manter ele novo, qual a maneira de guardar, por que as cordas estouravam se mantivesse ele parado durante muito tempo. Tudo isso são pautas para entrar dentro de um e-book, que eu fui aprender com um cara que conserta, mas eu não aprendi com quem me vendeu. Entendeu a diferença? Então imagina se você, dono de empresa, que trabalha com instrumentos musicais, começa a fazer tutoriais, né, sobre esse tipo de informação, que as pessoas vão conseguir manter seus instrumentos. Mini treinamento sobre como fazer um docinho de festa, como por exemplo, uvinha. Vamos até melhorar aqui, botar sem gastar muito. Ninguém vai conseguir fazer isso em casa. O pessoal tem preguiça, eles vão achar legal, vão sentir vontade de comer aquela uvinha e você faz uma nova venda. Muito simples isso. Ou seja, isso tudo que eu estou falando são interações. Que o empresário sabe que isso tudo existe, mas não quer implementar na empresa. E aí, sabe o que é que acontece? A gente tem um problema em mãos, né? O empresário tem um problema em mãos, que ele sabe disso, mas sabe que está tudo acontecendo, não quer fazer nada
pois pensa que esse investimento em marketing digital, nessa criação de novas mídias, é só mais um gasto desnecessário. Aí, meu amigo, vou puxar suas orelhas, pois se você não acordar para esta nova realidade de mercado, a sua empresa, por mais tradicionalista que seja, vai acabar fechando as portas por não aguentar tirar altas quantias das suas economias para pagar contas que não se pagam sozinhas e que todos os meses você vê isso acontecendo repetidamente. Ok, eu sei que você está vivendo isso, eu sei que você tem consciência que você está com esses problemas em mãos. E agora, o que é que você deve fazer? Então, eu vou te apresentar aqui a nossa metodologia de criação de presença online e um funil SEO de vendas. Vou mostrar a vocês aqui na prática o que a gente colocou em algumas empresas, que veio dando certo, e essa metodologia é algo que foi validado, ou seja, funciona. Tá bom? Primeiro passo é você se preocupar com o Google. Hoje o Google ele tem as pesquisas orgânicas que eles devem vir oriundas do seu site. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem um trabalho do SEO, que é o Search Engine Optimization. São as formas como o Google faz com que o que você procura nele seja exibido para você. Hoje a gente tem o Google Trends, que é uma ferramenta gratuita do Google, os Keyword Tools, que é uma ferramenta paga, e o SEMrush. Essas ferramentas são as que nós usamos na nossa empresa para poder determinarmos quais são as palavras-chave baseadas no tipo da empresa que tem uma alta taxa de pesquisa a nível internet, Brasil e o estado que você se encontra no momento, tá? Fora isso, existem possibilidades de vendas por conta do Google Imagens, isso hoje é um fato, e eu já fui contratado, pois eu fiz uma postagem com uma imagem bem legal. Ela ranqueou na pesquisa do Google, ranqueou no Google Imagens e ranqueou no YouTube com uma única palavra-chave. Então, isso aqui é o macete mais básico que existe hoje para você ter um site. Pesquisado pelo Google, pesquisado pelas pessoas, na realidade. O Google ranqueia as suas palavras-chave e fim de papo. É só esperar as pessoas entrarem em contato. Mas só isso adianta? Claro que não. Daqui a pouco a gente chega lá. Fora isso, o Google Meu Negócio. Você consegue colocar palavras-chave da sua empresa dentro do Google Maps. Tá? Isso é fato. Não tem como você negar mais isso. Se você procura cafeteria em João Pessoa, você vai ver lá dentro do Google Maps diversas e diversas cafeterias. Mas qual é a que vai chamar a atenção do internauta? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. E depois que você tiver com essas pesquisas orgânicas da forma certa, tudo ranqueadinho bonitinho, aí você entra no Google AdWords, que é o tráfego pago do Google, onde ele vai conseguir posicionar melhor ainda a sua empresa, baseado nas pesquisas orgânicas que as pessoas vão fazer, tá? Depois disso tudinho, a gente pode fazer a análise do tráfego usando o Google Analytics, que serve justamente para a gente entender o que é que está acontecendo dentro das pesquisas, o que é que está trazendo de tráfego para dentro da sua empresa e ver as modificações necessárias para que as vendas aumentem, tá bom? Então o que acontece? A gente falou agora do Google, eu vou agora explicar para vocês por que você deve ter um site, tá? O site hoje, ele vai servir para justamente pegar todas as palavras-chave relacionadas ao seu produto, ao seu serviço, e você vai poder justamente estar online dentro do Google. Tá? Ou qualquer outra ferramenta de pesquisa, isso é normal. Então, o que acontece? Existem 3 modelos de site. O modelo One Page View, o institucional e o modelo de vendas. Tá? Vou começar pelo One Page View, que é mais simplesinho, e aí você vai entender aqui como é que ele funciona. Tá? O One Page View seria, no caso, tudo em uma única página. O que acontece aqui é que, no caso, o único problema que a gente tem no One Page View é a quantidade de palavras-chave que não vão ser muito interessantes, tá? No caso, isso aqui é para quem só quer ter um site e deixar o nome da empresa lá, quando alguém for procurar, ser localizado, tá? Geralmente a gente leva uma base de 20 horas para desenvolver isso daí, e de custo a gente tem sempre o seguinte: tem o custo do cliente e o custo da empresa de desenvolvimento. O que eu vou te apresentar agora aqui é o custo do cliente. Geralmente a gente cobra R$500 para desenvolver um modelo desse One Page View, é um negócio muito fácil de montar.
bem tranquilo, e você, cliente, precisa contratar um servidor de hospedagem, tá? E caso precise de suporte técnico, depois que vencer os 30 dias de vigência de alterações no sistema, você vai pagar ou R$ 80 por hora, né, caso você queira fazer alguma alteração, ou R$ 200 por mês, que vai te dar direito a 8 horas não cumulativas de suporte, tá? Então, aqui a gente vai atualizar o site com os conteúdos, fazer modificações estruturais, vamos criar os seus e-mails e a gente pode configurar o Outlook ou o outro software que você use para poder fazer a utilização dos seus e-mails que foram criados em nosso servidor, tá? Então, essa parte seria a parte do modelo One Page View. Aí o pessoal, isso é muito caro, que absurdo, não sei o quê. Mas eu já conscientizo o nosso cliente, informando a ele que a nossa empresa de desenvolvimento tem um custo base para que isso seja funcional, para que isso seja desenvolvido, né? Água, luz, telefone, internet, servidor e a própria mão de obra, né? Isso aqui tudo serve como cálculo para que a gente possa manter a nossa empresa em funcionamento. Então, tudo tem um custo, isso é muito normal, né? O site institucional é justamente um modelo aqui que a gente tem uma base de 50 horas de desenvolvimento, onde vamos ter aqui mais ou menos uma média de 12 páginas, geralmente é isso que acontece, iniciais, claro. E vou até corrigir aqui logo, iniciais, porque o que acontece, essa estrutura ela vai crescer a partir do momento que a gente já tem um blog na estrutura do site institucional, e ele gera aí de 3 a 5 palavras-chave, né, baseadas no que você já quer para sua empresa. Então a gente já vai deixar essas 3 a 5 palavras-chave ranqueadas, já vamos deixar as páginas criadas. Geralmente no Quem Somos é um negócio mais tradicionalista, onde bota visão, valores, história de empresa, funcionários, enfim. Tudo isso entra aqui na parte de Quem Somos, tá? E na parte de produtos e serviços, é justamente pegar essas outras palavras-chave, como por exemplo, buffet para festa infantil, buffet para mini-wed, buffet para casamento. São palavras-chave que as pessoas têm pesquisa dentro do Google e você precisa deixar já mais ou menos isso criado, baseado no que você oferece, entendeu? No caso aqui, uma empresa de buffet, tá? Parte de contato, aí você pode botar aqui um formulário, um mapa, um zap, suas redes sociais, tudo isso aqui entra na parte de contato, tá? E caso você queira desenvolver mais alguma coisa, não tem problema, você vai ter inicialmente até 12 páginas para poder a gente criar essa estrutura. Então, o que acontece? Hoje, de custo para o cliente, a gente está cobrando apenas R$ 1.500 para desenvolver uma página institucional, dividida em 3 vezes no cartão. Você vai ter acesso ao suporte técnico do jeito que eu expliquei lá em cima, no caso R$ 80 por hora, R$ 200 por mês, não cumulativos, onde a gente vai fazer de novo a mesma explicação. Atualização do site, modificações estruturais após o período de desenvolvimento, criação de e-mails e configuração do seu Outlook de forma remota, tá? E o que acontece? A gente tem também o servidor de hospedagem, que no caso, como a gente tinha informado, né, é necessário que exista o servidor, tá? E aí, no caso, baseado em pesquisas que nós fizemos no mercado, tá? Você pode pagar R$ 9,90 todo santo mês, de forma mensal, pode pagar R$ 12,90 no caso no plano semestral, R$ 15,90 no plano trimestral, R$ 19,90 no plano mensal. Ou seja, quanto passar um ano, paga logo de uma vez, não tem problema nenhum. Muito mais futuro. E o que é que tem no servidor? A hospedagem 100% WordPress, que é o que a gente trabalha. A gente trabalha com a ferramenta que o Google ama, que é justamente o WordPress. A gente tem o backup dos dados, temos os e-mails, tráfego de dados ilimitados, espaço e armazenamento de disco ilimitado também. Isso é extremamente importante, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês o site de vendas, que é justamente o e-commerce. Isso aqui já é para uma empresa que tem um site institucional, mas precisa vender diretamente na internet. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem a mesma estrutura do institucional, sendo que o que vai modificar aqui é que a gente tem um catálogo mais uma loja virtual, onde a gente vai utilizar aqui os correios. Vamos utilizar o PagSeguro para poder fazer justamente o cálculo do frete, cálculo de entrega, período de entrega, e lembrando que cada item desse ele tem regras, certo? Então no caso aqui tem o tamanho,
altura, comprimento, peso, largura, enfim, todos esses detalhezinhos são levados em consideração para poder fazer o cálculo aqui dos correios. Aí, PagSeguro, a pessoa fez o pedido, é redirecionada ao PagSeguro. Do PagSeguro, ela fez o pagamento e o PagSeguro redireciona para o site. Só isso. Tranquilo demais, funciona. A gente tem cases ativos disso daqui, não tem muito mistério. E a base é essa, geralmente são de 50 a 100 horas que a gente leva para desenvolver uma estrutura dessa por conta do catálogo, né, que tem que inserir, geralmente aqui de 20 a 40 produtos, geralmente é essa base, nunca passou disso, é bem tranquilo essa história. E o custo para o cliente, geralmente a gente cobra R$ 3.000 aqui do desenvolvimento, né, e suporte técnico, R$ 80 a hora, R$ 350 por mês, e a mesma estrutura anterior, né? 16 horas não cumulativas de suporte, e são basicamente os mesmos serviços, tá? Então, no caso do servidor de hospedagem também, como eu tinha falado, é interessante já partir para um servidor dedicado, digamos assim, ou VPS, né? O VPS ele custa $40 mês, e a única vantagem dele é que ele vai estar com um processamento de informações, velocidade de páginas bem mais rápido do que uma estrutura compartilhada, tá? Então, essas são as informações do site. Então, você já aprendeu aqui agora o quê? As informações do Google, 3 tipos de site que existem, e agora a gente vai entrar nas redes sociais, tá? Então, o que acontece? Hoje, ainda existem empresas que têm as redes sociais, mas está feito de uma forma muito precária. Então, a gente vai refazer a criação dessas redes sociais. Não tem condições. Por quê? As imagens hoje, que eles são a base das redes sociais, elas precisam ter uma estrutura diagramada, ou seja, a fotozinha da fanpage ou do seu perfil, ela tem que ter uma qualidade e um tamanho específico, a capa da parte de cima ela tem que estar organizada, e as postagens, vídeos, stories, tudo tem uma diagramaçãozinha diferente. O Facebook tem uma estrutura, o Instagram tem outra, o WhatsApp tem outra, e assim vai. Cada uma tem sua norma. Então, se a postagem vai ser horizontal tem um tamanho, se vai ser vertical tem outra, se vai ser quadrada já é outro modelo, os stories também tem, enfim, tem toda essa história aqui para a gente analisar, deixar pré-pronto e ou entregar ao cliente, ou a gente entra na parte de organização da gestão. Para a parte de configurações também, existem alguns itens aqui que são de configurações, e às vezes essas configurações são um pouco chatinhas de fazer, principalmente aqui páginas. As páginas de Facebook têm muito recurso. Dá para a gente, por exemplo, interligar um gerenciador e-mails com o Facebook, com a fanpage, entendeu? Isso aqui tudo tem umas configurações que devem ser feitas, tá? E aí, no caso, a gente cobra, para poder fazer essa criação, organização, R$ 800. E geralmente levam de 10 até 15 dias aqui, dependendo também muito do cliente, né? Porque a gente depende das informações da empresa, dependemos de criação de arte, de aprovação, para que a gente consiga fazer com que isso tudo funcione, certo? E aí agora a gente vai para a parte da gestão. O que acontece? A gestão, a gente conseguiu identificar que a gente tem aqui as postagens, as respostas de forma manual ou automática, né, que pode ser feito isso, a moderação das redes sociais, e isso tem um custo. Então o que acontece? Para postagem, a gente tem que fazer artes, temos que analisar os textos, criar tags ou hashtags, depende de quem chama, marcar algumas pessoas nessas postagens, as respostas. A gente tem que encaminhar o cliente à solicitação do usuário, temos que responder ao internauta com a resposta do cliente. Às vezes isso aqui é o que mais demora, porque às vezes o internauta quer aquela resposta imediata, pensa que está falando com o dono da empresa, e às vezes a empresa não responde. Isso aqui depende muito do cliente final, e por isso que eu sempre gosto de fazer uma resposta automatizada. O internauta ele vai entender que ele não está falando com a pessoa, ele está falando com um robô.
Isso é o mais interessante da questão da gestão das redes sociais, a resposta, tá? Fora isso, moderação, às vezes existem usuários mal intencionados que tá lá naquela fanpage, ou tá num grupo, ou tá no Instagram postando coisas que não deve, então tem que ter cuidado com isso. A gente consegue manter longe essas pessoas, bloquear elas, excluir comentários, fazer geralmente essa questão da moderação das informações, tá? E o custo base hoje, a gente está fazendo o seguinte: para implantarmos uma gestão, né, tem tudo isso aqui que a gente falou para vocês, a criação, a organização, tudo direitinho. Aí já passamos para R$ 1.500, tá? Em vez de ser só 800, que aí a gente bota a criação para cá e aí a gente mata esses 800, tá? Isso é a implementação, organiza aqui tudo bem direitinho, fica tudo certinho. A parte operacional do negócio, que aí depois que tiver tudo implantado, tudo ajeitadinho, a gente cobra a base de R$ 1.000 mensal, que é para poder deixarmos uma pessoa específica para estar só acompanhando os nossos clientes na parte de gestão. Hoje também existem softwares online, como por exemplo esse software número 1 aqui, que a gente utiliza, ele custa R$ 12,90 mensal, isso é repassado para o nosso cliente, às vezes a gente não repassa, tá? Porque o custo é muito baixo mesmo, e a gente consegue englobar no valor dos R$ 1.000 mensais. E aqui no caso a gente consegue agendar, ver inbox direct, temos relatórios, quantidade de usuários limitadas, são várias redes sociais que a gente consegue otimizar isso daqui de uma forma mais organizada, ou seja, eu não vou ter que ficar postando todo santo dia essas postagens e perder o meu tempo. Eu faço uma projeção do que é que vai ser feito, a gente monta um cronograma de atividades e a partir daí é que a gente faz o agendamento dos posts, ou seja, eu não fico dependente de estar postando rede social, eu já faço tudo de uma vez só, crio a sequência, crio o texto, coloco lá no software e pronto. Aí ele posta sozinho, não tem problema, isso é muito mais prático. Muito mais prático. Por exemplo, aqui, ó, inbox e direct. Às vezes as pessoas falam conosco e acabamos por não conseguir acompanhar todas essas redes sociais, porque são vários e várias e várias para poder estar olhando. Então a gente consegue dentro de um software só. Ah, fulano falou com não sei quem no Instagram, fulano falou com não sei o que no Facebook, fulano comentou não sei o que no YouTube, ou seja, fica tudo numa plataforma só. Você consegue responder de lá, já fica bem mais interessante isso aqui. E a outra, que é a do Instagram, que é mais interessante, ela pode ser R$ 89,90 por mês, R$ 61,66 3 meses e R$ 59,89 anual, tá? Isso aqui tem uns valorzinhos aqui, não é 59 não, é mais... No caso é o valor mensal, você tem que multiplicar por 12 aqui. Vezes 12, pronto. E aqui também vezes 3, pronto. O que é que acontece? Aqui ela tinha uma promoçãozinha, R$ 39,90 nos primeiros 30 dias se você conhecer a ferramenta. Show de bola. Então vamos lá. Funcionalidades, isso aqui é só do Instagram. É uma única conta. Você pode curtir, seguir, deixar de seguir. Tem filtro de perfil, hashtag, localização, enfim. Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. A pessoa falou com você, já manda um direct de bem-vindos. Tem a gestão dos comentários, a mesma coisa que o outro faz lá. Agendamento de posts de stories, mesmas coisas que o outro. Ele tem vários vídeos de explicativos. Tem rodízio de contas, se você quiser. Conversões também. Você pode dizer, quantas pessoas curtiram, converteram, não sei o que e tal. Tem uma lista de amigos, como é que eu faço para visualizar? Isso aqui é tudo bem legal. Não tem muito mistério. São as funcionalidades dessa segunda ferramenta, tá? Isso é bem interessante. E o terceiro item, né, no caso, é o pacote de artes, que geralmente a gente bota aí em média 20 artes mesmo, que eu acho já exagerado demais. E, no caso, fica R$ 1.000, tá? Esse serviço aqui é um serviço terceirizado. Se você tiver outra pessoa que faça isso, a gente conversa com ela, explica o que a gente quer e ela vai fazer essas artes aí bem legais, tá bom? Então, isso aqui é a parte da gestão. Agora vamos para a parte de automação do cliente que está indo lá na rede social, que a gente falou aqui no tópico de respostas, tá bom? Então, o que acontece hoje? Existem softwares para o Facebook Messenger. Vou deixar até bonitinho aqui. Que custam a partir de $10 mensal. A gente pode fazer essa automação. Existem softwares para o WhatsApp, que isso aqui é instalado no seu próprio celular, R$ 15 pro resto da vida, muito barato. E esse aqui é do Instagram, que a gente está fazendo testes, que ele custa R$ 90 mensal, que era o que eu estava falando aqui em cima, tá? Ele ainda está em teste junto aqui conosco, para poder a gente validar um produto bem legal para vocês.
e que realmente funciona. E como é que funciona isso, né? A gente faz a implementação desse atendimento automático utilizando um diagrama de sequência, desenho de campanhas de vendas, e a gente faz a programação da sequência baseado naquilo que você está fazendo. Por exemplo, se você fez uma postagem agora, aí o que acontece? Você precisa entender um conceito muito simples: ação, reação. Toda ação tem uma reação. Se você faz uma postagem na sua rede social, você tem que fazer a reação, que seria levar o internauta para algum lugar. Como assim? Eu fiz uma super oferta. Vamos lá. Tem lá 50% de desconto. Você vai levar ele para onde? Para a página de super oferta do site. Entendeu? Então, no caso aqui, você vai mostrar para o cliente o que é que tem, benefícios, como vai fazer o negócio, tudo direitinho. Se você vai botar aqui, por exemplo, um de Clube VIP, aí você vai levar ele para a página do Clube VIP. Ou seja, os esforços que a gente faz sempre são orientados à venda. Entendeu a ideia? Tudo a gente tem que fazer com que funcione ao favor da empresa. Entendeu a ideia? Que é justamente isso aqui, uma venda direta. Ó. Vai pelo Eduz, Mercado Livre, PagSeguro, se ele vai fazer um download de um e-book, se ele vai assistir um vídeo, se você vai querer mandar um orçamento pré-definido através do sistema automatizado, se você vai pedir para que ele solicite um atendimento por telefone ou presencial. Tudo isso a gente consegue fazer de forma automática. Tá bom? E esses aqui são os custos dos softwares para fazer isso daqui. Então não tem muito mistério, negócio muito tranquilo. E como vocês agora já entendem do Google, entendem do site, entendem como usar as redes sociais de forma profissional, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, aí a gente tem uma promoção bem legal para te fazer. Se você for querer implementar tudo isso na sua empresa de forma sequencial, a gente tem aqui 30% de desconto na contratação de todos os serviços mensais, exceto ferramentas. Certo? As ferramentas são de formas pagas, a gente não consegue desconto junto aos desenvolvedores. Mas dos nossos serviços você tem 30% de desconto na contratação de todos os serviços. Porque como você acabou de entender, a presença online ela depende do Google, depende do site e depende das redes sociais. E tudo isso a gente está querendo montar para que você, meu amigo empresário, tenha nossa ajuda para sair do mar vermelho de problemas econômicos e financeiros que acaba com a economia do nosso Brasil. Eu já passei por esse tipo de crise, acredito que você também esteja procurando novas opções para poder ganhar mais dinheiro e sair desse mar vermelho de problemas econômicos e financeiros que, infelizmente, estamos todos passando. Tá bom? Então, você, se quiser dar os próximos passos, você vai entrar em contato agora nesse telefone que está aqui, 083 988 18 3607. E vai acontecer exatamente o seguinte: a gente vai bater um papo, vamos fazer uma breve entrevista com você, vamos entender a sua empresa, vamos analisar o que você já tem em mãos, o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, o que é que os seus concorrentes estão fazendo que está dando certo e dá errado. E isso a gente vai poder fazer usando uma estratégia que é chamada de análise SWOT. Entendeu? Se você quiser saber o que é mais análise SWOT, dá uma olhada no Google, que aí a gente vai... tem muito conteúdo. Qualquer coisa também, se você não souber o que é isso, você pode também estar entrando em contato conosco e solicitando, né, justamente aqui uma análise de presença online. Isso aqui vai custar para você somente R$ 99,90 para você entender como a sua empresa está no meio digital, certo? Agora, se você for o nosso cliente, você não vai pagar isso daqui. E aí, no caso, você vai ver junto conosco se a nossa empresa vai poder te ajudar com a implantação dessa nossa metodologia
que acabei de te apresentar, entendeu? A metodologia, mais uma vez, ela engloba todas as ferramentas do Google para que funcionem ao favor da sua empresa, a criação de um site onde a gente vai estar com toda a estrutura de vendas pronta para quando o internauta que vier das redes sociais ou vier do tráfego do Google, ele tenha acesso às informações, você possa criar um grande fundo de vendas para botar os internautas dentro dele, fazer a paquera com a sua empresa e finalmente ter a venda, tá bom? Então, era esse recado que eu teria para passar para você. Anota este telefone 083 988 18 3607 e entre em contato conosco agora, pois as nossas vagas são limitadas. Não é qualquer perfil de empresa que a gente atende. A gente só atende os empresários que realmente queiram ir para o próximo passo, que é vender todos os dias através da internet, tá? Então, é esse o recado que eu queria passar para vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência. Qualquer dúvida, por favor, comenta abaixo desse vídeo que a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Um forte abraço e até breve.